Esse vídeo é o primeiro de uma série de outros vídeos resumindo conceitos do livro Equação do Casamento, o que pode, ou não, ser mudado na sua relação, por Louise Hans. Falaremos dos fatores que fazem um casamento dar certo, mas o conteúdo dito servirá tanto para relacionamentos de namoro, quanto para relações comuns de amizade. Por que construir uma equação? Essa equação tem como objetivo mostrar a você os pontos fortes e fracos do seu relacionamento, aquilo que é harmonioso e aquilo que é desarmonioso. Vai te ajudar a visualizar e entender o porquê de muita coisa. Eis um exemplo do livro em questão para lhe dar uma ideia de como pode ser difícil pensar na intricada rede de fatores que atuam em um relacionamento. Imagine que seu parceiro teve um pai autoritário e se tornou alérgico a pessoas de personalidade forte, precisando de parceiros tímidos. Mas talvez você tenha uma personalidade forte, por sua vez, sonhe com um parceiro divertido, como era sua avó, que você tanto admirava. No entanto, seu parceiro não tem senso de humor e se ofende com facilidade. E hoje você e seu cônjuge se percebem muito incomodados um com o outro. Nem sempre esse tipo de discrepância fica evidente antes do casamento. Quem sabe durante o namoro você tenha desconsiderado esses aspectos porque estava fascinado pela beleza e gentileza do parceiro, ao passo que ele estava ansioso para se casar antes dos 40. Veja agora as 6 dimensões da equação do casamento. 1. Compatibilidade psicológica. Compatibilidade psicológica diz respeito a quanto sua personalidade e temperamento são compatíveis às características psicológicas do seu parceiro e vice-versa. O temperamento e personalidade podem ser moderadamente calibrados, mas mesmo que não mude o bastante, até certo ponto pode-se aprender a conviver. Veja o que o livro diz sobre temperamento e personalidade. Temperamento refere-se à sua natureza constitutiva, suas disposições biológicas, por exemplo, ser passivo ou vitalizado, ser mais imediatista ou do tipo que adia as coisas, ser mais físico e esportivo ou mais mental. Até certo ponto, você pode criar novos hábitos para corrigir seu temperamento, mas ele estará sempre lá. Sua personalidade é a soma do temperamento com o que aprendeu ao longo da vida. Por exemplo, se você passou por muitos traumas e aprendeu a ser mais inibido ou se foi positivamente reforçado e se tornou mais ousado. Seus valores, hábitos e suas habilidades fazem parte de elementos aprendidos e contribuem para formar sua personalidade e direcionar seu temperamento. Há algumas coisas a considerar quanto a isso. Complementaridade de fortalezas e carências. Armando, um workaholic, e sua esposa, Thaís, formam um casal perfeito nesse quesito. Tem 3 filhos. Ele, 45, é extrovertido, dominador e egocêntrico. Ela, 39, é meiga e sempre equilibrada. O marido é apoiador e paciente, não se importa de esperar sua vez, e tem de esperar muito. Em troca de amá-lo incondicionalmente e preservá-lo dos problemas cotidianos, ela recebe tudo de melhor que Armando tem para dar. Ele sente gratidão pela paz de espírito que ela lhe proporciona e conta para quem quiser ouvir, e ela é meu esteio. Sente até ciúmes dos filhos quando ela lhes dá atenção. Ela é dependente, protege-se do vazio interno vivendo em função dos outros, parentes, filhos, marido. Sabe entrar no mundo de cada um e dar a palavra certa. Mas não cobra e não exige, tem uma personalidade evitativa, foge até dos próprios conflitos. Estivessem casados com um cônjuge de outro perfil, ambos talvez enfrentassem dificuldades. Para a maioria das mulheres ele seria demasiado obsessivo, autoritário e autocentrado, um marido difícil. Ela talvez fosse percebida como desinteressante e muito submissa. Se você está curtindo o vídeo, te convido a nos acompanhar em nosso canal. Aqui ensinamos várias coisas sobre socialização e pessoas, fazendo uso da psicologia. E não deixe de curtir e deixar seu relato pessoal aqui nos comentários, sua história pode ajudar outras pessoas. Funcionamento psicológico individual. Flexíveis e felizes, o casal que tem um funcionamento psicológico individual compatível. Emília não é tão alegre, otimista e nem inerentemente tão feliz como João, mas é uma pessoa equilibrada por natureza, tem inteligência emocional suficiente para perceber a si mesma e o outro,
e em geral usufrui da vida e não tem grandes problemas psicológicos. João é daquelas raras pessoas que nasceram com uma inabalável disposição para a felicidade e o bem-estar. Desde pequeno seu temperamento é otimista, vitalizado e exala a alegria de viver. Como a maioria das pessoas mais satisfeitas com a vida, Emília e João são menos rigorosos com pequenos deslizes. Se Emília misturou a papelada da gaveta, João não se importa em arrumar a bagunça. Ela também não faz caso de lavar a louça que ele sempre esquece suja. Não que seja submissa, apenas não se sente explorada. Resolve em minutos o assunto sem contabilizar quem trabalhou. Ambos veem as coisas em proporção, não enxergam tudo de modo trágico. Não consideram tudo um ataque pessoal e não contaminam as dificuldades com uma baixa autoestima. Não sobrecarregam o cônjuge tornando-o responsável por sua felicidade. Vivem e deixam viver. Não idealizam tanto, exigem menos. Enfatizam mais o lado positivo das coisas. Apesar de tolerantes, pessoas assim não ficam atoladas em relacionamentos neuróticos ou conflituosos. Percebendo que a relação não tem conserto, elas têm coragem de romper, sem medo da separação e do conflito. São menos dependentes e aguentam melhor a solidão, sem grudar no outro. São também mais flexíveis quanto ao leque de parceiros aceitáveis. Podem se interessar ou se apaixonar por muitos tipos. Usufruem do que a vida real tem a oferecer. Portanto, ser uma pessoa de bem com a vida o torna compatível com um maior número de parceiros. Mas a maioria das pessoas não é inerentemente tão feliz como João e tampouco tão equilibrada como Emília. Pessoas comuns são vulneráveis às adversidades, porosas a críticas, e enfatizam tanto o lado negativo como o positivo, e se o negativo for intenso, elas esquecem o positivo. Na adversidade, podem se frustrar e se tornar pessimistas. Também tendem a ser mais dependentes e mais vulneráveis. Precisam saber o quanto são amadas. Mas, em alguns casos, mesmo um parceiro com transtornos psicológicos pode valer a pena. Foi o que concluiu Denise. Marido difícil. Ronaldo é um parceiro pesado por causa de sua distimia, um quadro psicológico de constante mau humor, pessimismo, ataques de fúria alternados com depressão. Dificilmente encontrará alguém que tenha condições de conviver bem com ele. Não é apenas questão de encaixe de personalidades, mas também de desequilíbrio psicológico. Ronaldo é hipercrítico e muito agressivo, mas, apesar das brigas, ela se sente segura ao lado dele. Tem a sensação de que alguém a orienta, ainda que essa orientação venha de modo belicoso. Ela também o acha interessante e atraente. Concluiu que valia a pena investir na relação, desde que aprendesse a lidar com a distimia dele e com as suas próprias vulnerabilidades. Para tanto, Denise precisou incrementar sua autonomia psíquica, sua capacidade de usufruir da vida e sua habilidade para lidar com divergências. Sintonia de temperamentos e estilos. Não seja você, como o dia a dia pode ser desgastante. Mariana, 32 anos, achava Paulo, 35, espaçoso, espalhafatoso e extrovertido demais desde o namoro. Ficava incomodada com o modo familiar como ele lidava com garçons, manobristas e desconhecidos. Além disso, ele era o piadista de plantão, o que a deixava constrangida. Também se sentia atropelada pelo seu ritmo acelerado. Quando namoravam, a atração física, o desejo de casar e o carinho de Paulo encobriam os primeiros sinais desses incômodos. Achava que com o tempo ele poderia ser mudado. Nascido o pequeno Tomás e tendo a rotina de casamento se instalado, Mariana começa a se exasperar. Ela às vezes o acha insuportável. Tenta abordar o assunto, mas o faz de modo agressivo, e ele reage ao seu estilo bonachão, fazendo piada. Inicialmente, ele imaginava que ela estivesse mal-humorada, sobrecarregada com o bebê. Na terapia, ambos avaliam a maioria dos outros itens da equação com notas elevadas, mas as rusgas do cotidiano começavam a contaminar as outras esferas, inclusive a sexual. Ao não gostar do jeito do parceiro, de certa forma ela pede que ele não seja ele. O que lhe solicita não são mudanças de atitude, mas de ser. Aprendemos bastante sobre compatibilidade psicológica.
No próximo vídeo falaremos sobre a segunda dimensão da equação. Inscreva-se para ser notificado assim que for lançado. Desejo a você boa sorte, coloque tudo isso em prática que garanto que vai ajudar. Mas se estiver com problemas, o melhor a se fazer é procurar um profissional, ele terá as ferramentas necessárias para ajudar você. Compartilhe esse vídeo com um amigo que esteja curioso também. Isso foi tudo por hoje, te espero no próximo. Até mais!